Bom, a gente vai começar agora o papo aqui com a Mafê Vieira. Mafê é palhaça. Há quanto tempo que você tá na palhaçaria, Mafê? Olha, desde 2006, mas meu trabalho mais vivendo de artista e sendo palhaça, 2014. Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. Começa logo! O Pio da Jeripoca. Então vamos lá, Mafê, conta pra gente, quem sois vós? Bom, eu sou a primeira filha de 4 mulheres, de Marlene Edson, que nomearam 4 Marias quando a Temporão veio. Você é a Fernanda, né? Eu sou a Maria Fernanda, aí a Maria Eugênia, a Maria Isabel, e 10 anos depois de mim veio a Maria Beatriz. Meu pai brincava, agora a gente vai ter que pôr mais uma estrela no céu. Como vão ser as 4 Marias, né? Então... Eu entendo teu pai. Eu também tenho 4 filhos, né? No terceiro eu dei uma fraquejada, veio homem, né? Porque o resto, tudo mulher. Deus olhou pra mim e falou: Terás filhas. Nossa, vou pedir pro meu pai escutar isso, porque ele acha que o fraquejo é ter mulher. Ó, né, mas muito foi uma bom esse piadinha ponto de vista. com aquela coisa ruim que tá no Planalto lá. Ai, socorro, né? Então, eu sou da geração de 80, né? Eu vivi experiências muito interessantes e desde criança eu vou pro circo. O circo pro meu pai é um lugar muito interessante. Sempre tinha essa coisa de vamos no circo, vamos no circo. Eu lembro que não existia essa possibilidade, como a gente tem hoje, de estudar circo. Você ou fugia com o circo e largava a sua família original, ou não tinha, né? Então era sempre também essa coisa, vamos pro circo e se você for com o circo, acabou a nossa família, assim. Essa imagem era tão amada quanto temida, né? O circo, né? Chegou o circo, chegou a magia, mas também muita gente pode embarcar nessa magia e ir embora. Eu fico imaginando que antigamente os pais tinham muito medo deviam ter muito medo do circo, né? Da chegada do circo, né? E o que é essa fascinação, né? Que o circo tinha tanto pro meu pai quanto pra nós crianças, assim. Entrar por baixo da lona e no outro dia ver quem são aquelas pessoas que são tão mágicas. Será que elas fazem coisas normais? Será que elas existem no outro dia, né? A praça, né? Como eu aprendi depois que eu fui mais intimamente me ligar com o circo, essas praças e conhecer depois que o circo ia embora, aquele lugar, andar naquele espaço, sentir aquele cheiro de serragem, o cheiro do circo. O cheiro do circo pra mim é muito forte, assim. E meu pai tinha uma coisa na família que ele era o palhaço. A gente sempre tem, né? Mas inclusive a referência era o Didi Mocó, né? E isso sempre me tocou muito profundo, porque minha primeira relação com o circo, eu fui trabalhar de assistente do mágico. Porque eu larguei a faculdade, comunicação, e tava andando por São Paulo perdido, o que eu vou fazer? E li Academia Brasileira de Circo. Eu falei, como assim? Isso existe? Entrei, falei, gente, eu quero fazer, né? Fiquei boba lá, bobalhada, com aquela malabares pra cima, aqueles corpos, né, nas alturas. Aí me falaram assim, olha, só que eu não tenho dinheiro, acabei de largar a faculdade, tipo, não tenho caminhos aqui. E daí fala com o dono do circo, acho que estão precisando de trabalho. Então eu troquei nos primeiros 9 meses da minha vida, trabalhando ali, com um mágico de fim de semana. Eu era partner, né, dessas magias que de picadeiro, né, que entra na caixa, sai da caixa. Isso no Picadeiro. No Academia Brasileira de Circo, que é parente do Espacial, Armando Espacial. Sim, eram 2 lonas junto com o do César também, Circo Fiesta. Ali eu percebi que eu não tinha habilidade de ser a bonitona que mantém a postura, pozinho, mãozinha. Eu caía, eu estragava tudo. E o povo ria, o mágico queria me matar. Então as mulheres adoravam, né, uma menina chegando assim e me pintavam, me maquiavam, me botavam aquelas botas, aquelas roupas, então só entra no final e faz tchan, tchan, tchan. Nossa, eu caía, eu atropelava todo mundo, mas fui muito acolhida, né, ainda com todas essas diversidades.
E o meu foco ali foi trapézio em voos. Então eu lembro também quando eu falei pro meu pai, eu larguei a faculdade, tô no circo. Ele falou assim pra mim: hobby é de fim de semana. Só que quando eu contei a minha história de voar no trapézio, ele olhou com o olho cheio de emoção e falava assim: esse é meu sonho. Voar no trapézio. Quando eu entrei, fui fazer circo escola picadeira, que ficava ali, você lembra? Ali na Marginal. Durou 1 mês ou 2 essa minha história de ir pro circo, porque eu sou palhaço há 38 anos, mas eu não sou de circo. Eu faço questão de deixar isso bem claro, em respeito, inclusive, à tradição circense. Eu não quero ser um penetra, né? Mas eu me considero palhaço, não de circo. Eu sou uma outra vertente da palhaçaria, né? Mas eu fui fazer o curso lá, mas não deu outra. Botei o pé e já subi. Meu sonho era ser no trapézio. Eu não consegui fazer vrum vrum e já, porque o que eu queria mesmo era cair na rede. E aí o rumo pra palhaçaria, como é que se deu? Conhecendo o Circo no Beco em São Paulo. Ah, conheci também. Porque lá eu tive minhas primeiras parcerias, mulheres, palhaças, em que a gente ia pra rua. Então nos unimos, né? Eu fui participar de uma reunião, vi os espetáculos. Como assim? Espetáculo não usa nariz, outro não usa. E eu dou risada do mesmo jeito. Isso pode? E participando das reuniões, que eram, tipo assim, a forma mais anarquista que eu tava entendendo a vida naquele momento, né? Bem diferente daquilo que eu tinha vivido dentro do circo, né? Da lona. Mas também, né? Numa junção mesmo, assim, né? Eu acredito. E aí conheço essas mulheres que estão afim também de ir. Então a gente junta um pouco de acrobacia, um pouco de malabares e técnica de palhaço que a gente achava que tinha, né? Naquela época. E eu lembro que eu acho que foi até um papo das lives de a preocupação de me esconder fisicamente para o meu corpo não chamar mais atenção do que o que eu queria trazer de informação. Você tinha essa preocupação? Tínhamos, como mulheres, a gente trabalhou na frente do Teatro Municipal, a gente ia pro Centrão de São Paulo. Você falou que você foi assistente de mágico. A imagem que eu tenho de assistentes de mágico são só mulheres gostosas. Exato. Para que o mágico pudesse ter mais brilho, o mágico, né? Pudesse ter mais brilho e tudo mais, né? O mágico. E o mágico, o cara pudesse ter mais brilho no número que ele estava apresentando. Mas nos últimos 20 anos, com a mulher teve que abrir esse espaço a fórceps e entender a palhaçaria pela ótica feminina e não pela ótica do espectador masculino, né? Exatamente. E ainda que esse grupo fosse de uma forma super aberto, tivemos dentro do grupo muitos desafios. Que eu acho que nos fortaleceram, porque a gente, de alguma forma, parecia que estava super disposta a viver isso, assim. Então, eu lembro também os primeiros chapéus, a gente passava horas, a primeira roda que se formou, não sabia pra onde olhava, ficava, né, girando que nem tonta. Pra quem não é palhaço, não sabe do que a gente tá falando, como é difícil você abrir a roda. Mas é extremamente muito mais difícil você manter a roda. Por isso que se tem gente que eu admiro, é camelô de rua, que consegue, aliás, a grande aula na universidade, para quem quer ser palhaço, e manter a sua roda é assistir camelô de rua na Praça da Sé. Então, realmente, Mafê, eu consigo entender esse drama, né? Que quem tá do lado da roda não faz ideia, né? Não faz ideia. E a ótima contextualização, porque era isso, porque na verdade a gente, como tava assim nos primórdios, né? A gente não tinha ideia do que era realmente manter uma roda e tal. Então, o que vinha naquele chapéu, a gente comprava em bala ali, sabe assim? Que nem criança. Pagava a condução. Isso! Pagava a condução. E fomos muito felizes, assim, porque eu acredito também que essa coisa da mulher, assim, né, hoje em dia, eu falo de espetáculo solo, né, eu venho aqui, falo assim, Leia, vamos juntas, você me dirige, né, a sua história parece confluir com a minha. Hoje eu tô com coragem de fazer isso, mas nesse momento foi muito importante ter alguém junto pra falar, vamos lá. Pra quem não sabe, né, quem não tem obrigação de saber também, né, Cileia Biagioli, ela é minha companheira e ela é palhaça além de parteira, e é nesse contexto que a Mafê surge numa live no Instagram dela, e as duas se encontram no momento em que pesquisam inclusive a parteria. Então, aproveitando esse gancho, Mafê, como é que você foi no sentido de cruzar a palhaçaria com a parteria? Eu tenho algumas amigas da minha geração, que eu sou amiga há muitos anos, e elas, quando gestaram, eu fiz a doulagem sem saber que eu tava doulando, né? E uma delas, que pariu na Casa Ângela e tal, veio pra mim há uns 2 anos atrás e falou, por que você não faz um curso de doula? Você parece que tem toda habilidade pra isso, né? Aí eu falei, legal, mas ficou. E no fim de 2019, eu
me encontrei com uma possibilidade de fazer, porque eu fui pesquisar alguns cursos e financeiramente eu não tinha, né, decidido a ser artista, trabalhando como artista. A gente sabe que algumas coisas parece que você nunca vai chegar a ter dinheiro pra fazer, né? Então, alguns cursos que eu fui pesquisar, eu falei, nossa, acho que melhor eu não desistir disso. Então, eu vi a oportunidade de fazer um curso e me formei doula no fim de 2019. Só que eu não sabia exatamente se eu ia seguir por esse caminho de acompanhar mesmo as gestantes ou se era pro meu material de palhaça. A minha palhaça, que em 2014 nasce lá no Rio de Janeiro, ela tá muito imbuída do material das mulheres na rua. Ela, a sua palhaça. Mendiva. Mendiva. Um amigo me olhou. Nossa, que nome bom, mendiva. Ele olhou e falou assim, você acha que é uma mendiga que é diva, né? Você é uma mendiga, mas acha que é diva, né? Ou então... uma diva que parece que é mendiga, que pensa que é mendiga. Nossa, que legal esse nome, mendiva. E ele me deu esse nome, o Tchat, um grande amigo, e que também me dirigiu, porque daí eu comecei a jogar sacolinha plástica com malabar, fazer malabares com sacola plástica, que eu tenho um número que chama... Dificílimo, gente, você pensa que a coisa é fácil. Mas só para contextualizar quem está nos ouvindo, doula, como é que você definiria para o leigo? O papel da doula, eu costumo dizer que é o de servir a gestante. E a doula, ela trabalha em conjunto com a parteira e com a obstetriz ou enfermeira obstétrica, né? Ela dá autonomia para a gestante, informando a gestante sobre o caminho de gestar e de parir. E não só até parir, como depois, né? Então é pré-parto e pós-parto. É uma irmã. Uma irmã. É uma irmã que está ali na hora, Uma dando todo o respaldo, além daquilo que as práticas em si exigem, mais ou menos por aí. Do que o visceral que aquela mulher tá sentindo, né? E muito do que eu vejo desde que eu comecei nesse caminho é que autonomia e protagonismo, é onde eu uno com a palhaçaria, é a mesma coisa que a palhaçaria feminina veio me trazer. Autonomia e protagonismo na minha própria história. Que é o que eu sinto que a gestante, por não ter a informação correta, por não conseguir se encher mesmo do que é importante naquele momento, vão enchendo elas de um monte de coisa, né, que muitas vezes são, inclusive, que a gente sabe que não é, né, um cordão enrolado, não necessariamente é um caso de cesárea, enfim, coisas que pra mim, eu sabia que poderia ser meio estranho essa história, mas quando eu fui estudar, eu falei, realmente, então é isso, como que eu me informo pra poder dar pra essa mulher essa oportunidade. E os meus trabalhos de palhaça, por exemplo, a mendiva, ela fala de menstruação, ela tira um batom da calcinha e passa, sabor menstruação, alguém quer passar, sabe? Então ela traz alguns temas que são muito do feminino, mas que não é só. O Carlos também pode saber que a mulher menstrua. Aliás, que importante é que todos os homens, desde de pequenos, saibam que, né, a mulher vai passar por isso. E, aliás, quando ela não estiver passando por isso, é quando ela tá gestante, né? Quando ela é engravida, enfim. E aí era um momento que eu tava sentindo que esse trabalho, né, a palhaçaria, ela é muito do vivo. Então, quando eu ia fazer a cena do batom, já tava pra mim assim, isso não tá mais funcionando, não tá mais vivo. Já tinha cristalizado, né? Isso. Tinha perdido. E aí eu falei, eu preciso criar uma nova coisa. E foi quando veio falar de parto. Então, 2 semanas antes de eu fazer o curso de doula, eu criei um número que chama Parindo Tabus. E como é que é esse número? Não precisa contar o número, é lógico, né? Vai dar spoiler aqui, assim. Mas só pra gente ter uma ideia... A mendiva, ela já tem uma viagem com as sacolinhas. Deixa que eu ela só fazer cria. um parênteses. É engraçado, porque assim, isso não consigo não comentar isso. Você trata ela na terceira pessoa. A mendiva, É um personagem? é meu alter ego, é. Porque é engraçado, eu não é critério de julgamento, é só uma questão de diferença de visão. Eu não consigo chamar, eu falo meu palhaço, tá? Falo meu palhaço porque tá dentro de mim. Mas eu sempre trato como eu sempre trato na primeira pessoa, porque eu entendo que é eu. É eu em outra vibe. É a minha lógica, a minha visão de mundo. Um ótimo parênteses, porque em todas as escolas de palhaço que eu fui, a Slipa, a Escola Livre do Rio de Janeiro, e várias outras, isso, falavam assim, não, você não é palhaça, você é bufão. Eu falava, nossa, mas o que é bufão, gente? E realmente fui pesquisar muito sobre isso, porque o bufão é uma máscara zigota do palhaço, né? O bufão, ele é ácido, né? Ele mostra, ele espelha, geralmente em bando, né? É que a gente tá transformando o bufão. Mas geralmente em bando, ele mostra com acidez a natureza, a desgraça, a mazela humana, né? Ele mostra isso, ele faz a gente rir com acidez, né? Na boca, né? Eu gosto de falar, é o riso de desespero. É um riso, isso, é um riso aflito, a gente ri de desespero. Boa. Porque quando
eu mostrava a cena da menstruação, tipo, os palhaços queriam morrer, você queria enfiar embaixo da terra e sumir, assim. Entendi. Por que eles associaram imediatamente? Mas talvez não, viu, Mafia? Sim. Acho que as pessoas que conseguem mergulhar no universo do Buffon são pessoas extremamente corajosas. Porque é um caminho que pode ser sem volta. Sim. Né? Um caminho muito perigoso esse da gente mergulhar na mazela, na desgraça, na tragédia humana e não conseguir voltar, né? E eu acho que é por isso que eu chamo ela em terceira pessoa. Pode ser uma boa Porque eu já me afundei bastante nessas mazelas. É nossa, é social, mas você não pode identificar, né? Então as sacolinhas são a minha loucura. Então com a sacolinha, é a minha barriga. Eu pari nasceu no saco. Sim. Aí eu tiro, aí o bebê chora, a sacolinha eu dou de mamar. Então e no meio disso jogo, todo faço o universo o feminino vai truque. sendo exposto, vasculhado ali, né? Isso. E por que tabus? Porque eu também falo tanto de violência obstétrica quanto de violência sexual. Você fala isso com humor? Sim, acredito que o riso, na forma xamânica, ele tem esse poder de cura, né? Eu também acredito. O rei Oká, por exemplo, né? Uma figura dos índios Cherokee, os norte-americanos, ele é aquele que traz a figura do desconcertado. O que senta do virado pra bunda do cavalo. Que ele quebra a lógica esperada, né? Quebra a lógica esperada. E quebrar a lógica esperada significa, por exemplo, uma intercorrência num parto, né? Eu vou fazer essa relação agora. Sim, mas é por aí que a gente vai. Então essa intercorrência, né? Geralmente aquele momento que a mulher tá, o que a gente chama de partolândia, que é quando ela tá no mais instintivo possível, não tem nada de racional, é onde ela fala assim, anestesia, me leva pra cesárea, agora eu não aguento mais. E geralmente tá coroando, quando a cabecinha do bebê tá ali, né? Num parto vaginal. A pessoa que tá ali acompanhando isso, ela percebe que aquele momento é um momento de cura. Tá quebrando a lógica. Ainda que ela esteja falando de uma forma racional, que se a gente se basear nisso, a gente vai falar, então para tudo, ela quer ir pro hospital, né? O protagonismo dela. Mas a nossa relação mulher, doula, parteira não começa ali. Então a gente sabe que tudo aquilo tá dizendo num processo de cura, de separação que tá acontecendo ali, que é importante sentir essas coisas. Medo, né? Medo. Como que a gente consegue enfocar no riso questões como essa, como o medo, o pavor? São todos sistemas de crença que a gente adota durante a vida, né? Como será palhaçar com isso? Mesma coisa a mulher. Imagino eu, não sou mulher, Não é meu lugar de fala. deixar isso claro e tal, mas eu fico imaginando, porque imaginar eu posso, né? Fico imaginando assim, como que deve ser? Acho que a pessoa deve, sei lá, em via de regra, imaginar que vai ser de tal forma. Aí a pergunta que eu te faço, né, dentro do nosso papo de hoje, como rir disso? Ou fazer as pessoas olharem para isso rindo? Ótima pergunta, porque pra mim, às vezes que eu consegui fazer rir, que não foram muitas, era de extrema presença. Aquilo que você trouxe, assim, quando a gente fala da nossa história, na verdade, quando a gente já curou a nossa própria história. A cura vai pra vida inteira, mas algumas partes, como eu disse, né, sempre o tema parto foi um tema da minha vida. E eu doulei minha mãe com as minhas irmãs, sabe? Eu cuidei das minhas irmãs no puerpério da minha mãe, sabe? Então, eu sinto que esse ponto, porque eu só tive uma vivência com esse número parindo tabus. E elas, quando eu revejo, eu fico tão feliz porque o público tá inteiro comigo. Então eu tô lá pedindo pra respirar, né? Respira comigo, todo mundo respirando. Aí a hora que eu vejo que eles estão tipo... vai, vocaliza, tal. Aí eu falo, isso, tem parto com orgasmo, vamos lá, entendeu? Eu entrei, porque daí eu entrei e todo mundo... Eu escuto aquilo e falo, gente, nem eu tô me reconhecendo nessa inteireza. Mas você conseguiu sacar por que você conseguiu fazer rir aqui e não conseguiu fazer rir ali? Por não estar íntegra, por estar falando assim, dessa sombra eu não quero falar hoje. Essa sombra eu não vou olhar hoje. Ou seja, não tem como não visceralizar, né? Não. Você tem que entrar em alguma vibe de verdade mesmo e risco, né? Que é a lei do palhaço, né? É o risco, né? O risco. Você tem que... Você se joga... É que nem... Eu gosto muito de lembrar da cena do filme Avatar. Você assistiu? Uhum. Tem uma hora que ela tá lá no alto da árvore sagrada, né? Que eles vivem na árvore e tal. E aí ela se joga, você lembra? E as folhas vão aparando ela. E até que ela rola redondinho, suave na grama, né? É uma forma de você se joga porque você sabe que a natureza vai dar conta, você confia que o número vai ser bom, você confia que aquela vibe vai encontrar identificações vamos chamar assim, na alma, não só no mental
mental, mas na alma das pessoas que estão ali, como espectadores, mas também como copartícipes, né, daquilo lá, né? Confiar é fiar junto. De confiar, né? Isso, junto. Então não é um músculo, né? A confiança a gente tem que ir exercitando. Então esse momento de se jogar, igual você trouxe do filme, é um momento em que você já conversou com as folhas num outro plano, né? Elas já estavam te dizendo que elas iam te amparar ali. E foi a hora que você, dentro de você, falou, então tá bom. Realmente, não adianta você se jogar naquilo que você não conhece. É. E eu acho que dentro da palhaçaria as coisas acontecem da mesma forma. Você vai entrando em contato com o riso, com aquele universo do absurdo. Porque o que é o absurdo? O absurdo, ele é um universo que rompe com o vigente. É só isso, porque tudo é. O louco, aquele que a gente citou lá atrás, o louco, ele tem a realidade dele. Ele vive num mundo não real. Não real para nós, dentro dos nossos padrões adotados, porque eles também vão mudando conforme vai passando. Tudo bem que tá mudando bem devagarinho, mas vai mudando. Desde o nosso ponto de vista que muda devagarinho. Quanto que a sociedade não oprime também, né? Sim. Porque muitas das nossas loucuras é só o travesseiro que conhece. Isso. A gente tem coragem É de a esboçar carta, ela. para quem conhece o tarô, é a carta do diabo, que é aquilo que a gente esconde as 7 chaves até da gente mesmo, mas que existe. Aí vem o bufão. Então esse ser humano que opta por trabalhar com esse tipo de humor, com esse tipo de energia, fala assim: Eu quero pegar essa chave a forceps. Uma coisa que eu acho importante dizer, eu estava participando de um processo de criação. Enquanto eu construía, tipo, a cara das pessoas, tipo... Não. Você quer falar de abuso sexual? Não tá legal, eu tô querendo sair correndo. E no dia... Não está me fazendo rir. Isso! Essa é a chancela. Isso! Não está me fazendo. Ou seja, você não precisa do palhaço para fazer isso. Não. Isso que você quer dizer é super importante, mas se você quer falar como palhaça, então não tá sendo. Não. E eu lembro que era uma dor mesmo, ter que, sabe, tipo, o que é? Você não faz ideia de como eu sei do que você tá falando. Que é? Tipo, como que desfaz esse nó aqui e tal? E lembro que no momento tinha uma amiga pra parir, assim, que ela teve um pródomos, que é quando a gente acha que é um trabalho de parto, mas não é. Fake news. O Pio da Jeripoca. O Pio da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. Neste ano, a gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. E obrigado também a todos que usam o nosso trabalho para dar toques a seus inimigos. Eita! Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio, tá bom? Então bora continuar, que a prosa tá muito boa. Eu também vivi um processinho de tipo, foi uma dor, tal. E aí o dia de apresentar, foi isso, assim, acho que eu era a 7ª e tinha 15 números, assim. Então eu senti que as primeiras pessoas que entraram foram esquentando o público, né? Porque não existe sozinho. Mesmo que você esteja na cena sozinho, não existe, né? E uma das coisas que me disseram sobre bufão, que é isso, tipo, bufão não anda sozinho, eu falei, mas e o público? Não pode ser a minha gangue? Pode. Por que eu nunca pensei nisso? Pode ser a sua gangue, uma bufa muito grande amiga. Você tem que ser boa, hein? Então, Pra aí pessoa. que pra mim é isso. E mesmo sozinha, né? Eu não fui sozinha a hora que eu entrei em cena. Todo mundo foi esquentando ali. Então, quando eu entro, e acho que tinham 3 ou 4 que eram o segmento palhaçaria, né? Os outros eram malabares, enfim, era um grupo diverso sobre os segmentos do circo. Então, eu senti que o meu tema, ele tocou todo mundo. Eu lembro depois de alguns homens chegando pra mim, uns falando assim... Não fala de abuso sexual, não. Os caras. E outros falando O assim... número que eu mais gostei da noite. Uns não queriam e outros perceberam. Que principalmente homens. Acho que a mulher não consegue, até dar nome, né, que você trouxe, assim, até dar nome que aquilo mexeu tanto com ela. Estou usando esse exemplo porque o esquentar do processo, o dia da cena, um ritual muito profundo de conexão com o meu cordão umbilical, um corte com a minha mãe, assim, dá licença que eu vou falar disso à minha maneira, né, porque também eu percebo que eu santificava, idolatrava a minha mãe, sabe, que assim, não, minha mãe é virgem, ainda mais que ela teve 4 Marias. Quanto mais eu olho pra minha história, mais vai fazendo todo sentido aonde eu entrei, né? Tipo, não tinha como por outro caminho. E isso não tem a ver com eu negar o nariz. Pelo contrário, todos os exercícios de picadeiro, eu choro muito. Como pode ser palhaça chorando desse jeito?
E é esse lugar que o palhaço acessa, que não é muito racional. Isso. É um lugar subcutâneo. Animalesco mesmo. E aí eu fiquei imaginando como que seria acessar o riso da pessoa na hora da loba. Destampa tudo e aí a mulher é o que ela é. E como utilizar o riso nesse lugar, né? Eu acho que primeiro de tudo é você conseguir lavar essas más águas. As mágoas. São as más águas que a gente vai guardando dentro da gente, né? Então, esse processo de colocar o nariz e ficar lá parada, todo mundo me olhando, foi o processo que eu mais me limpei. Então, eu tenho o nariz num lugar como o próprio Léo Bassi tem a igreja lá católica, né? Que deixa o nariz no altar. Ele é um bufão e ele tem uma maior, reverência ao nariz. Eu também. E não usa. E não uso. Léo Bassi, pra quem não conhece, ele é um italiano erradicado espanhol. Porque ele é blasfêmia Bassi, pura ao cristão, é Bassi, né? Ao Então é mundo italiano, cristiano. uma prática anarquista na arte muito clara, extremamente anticapitalista, né? E aí ele faz números assim que, se eu tentasse reproduzir aqui só na palavra, eu estaria sendo irresponsável, porque Léo Bassi tem que ser assistido e deve ter no YouTube, é só dar uma buscada. Tem, a própria igreja católica, ele criou essa igreja porque ele sofreu um atentado com bomba, então ele adora um pato além do nariz, né? Porque ele falou, bom, Ateu, eu preciso com certeza. fazer as pessoas olharem de uma outra forma. Então, esse também foi um grande aprendizado pra mim. Como que eu trato de todos esses temas que são latentes? Eles estão pedindo, por favor, me ajuda a sair daqui de dentro. Me limpa, né? A cada 1000 lágrimas sai um milagre, né? Alice Ruiz. Milagres. Me põe pra fora aí da forma como você consegue. E aí, depois que você colocar, a gente vai se ajeitando, sabe? É meio que assim, universo, tá bom, entendi. Mas você me traz as pessoas certas pra me amparar aqui, porque senão sozinho eu não vou dar conta. E foi isso, assim, então ritualizar muito antes de entrar em cena. Eu também tenho umas coisas de, dependendo do lugar que eu vou, fechar o meu umbigo, porque como eu vou falar de coisas muito sérias, e eu sei que eu tenho um contato com esse animalesco, essas divindades que eu saio mesmo, né, e não é uma questão religiosa, é uma questão de espiritualidade, né, eu tomo alguns cuidados, que eu sinto que o meu corpo pede, né, tô aqui ancorando uma matéria, e só que eu tô falando de coisas muito espirituais, assim, né, então o riso pode ser espiritual, né. Então, como também usar isso e aí trazer o riso. E uma coisa que pra mim é muito importante é não entrar em cena com a responsabilidade de fazer rir. Pausa para o chatão, agora eu, né? Mas o intuito existe, ou não, ou você abre mão das pessoas rirem. Mais uma vez estou falando, não estou com critério de julgamento, estou diferenciando formas de olhar o palhaço ou a palhaçaria. Para mim, palhaço faz rir, ponto. Agora, que tipo de riso? Um leque que é imenso os tipos de riso. Mas assim, as intenções, o que a gente quer com o riso. Tem aquele ditado popular que o povo adora e que é verdade, por mais que a gente fale... Cada plateia tem o palhaço que merece. E vice-versa. Então, é uma questão de afinidade, né? Uma questão de vibração. Mas eu faço parte do time que acredita que palhaço tem que fazer rir, ponto. Mas existe um outro time que acredita, inclusive, olha só, que não tem que fazer rir. Eu já acreditei nisso, mas eu entendi que eu tava fugindo. Que legal isso. Mas o que eu quis dizer, a responsabilidade, pra não usar a palavra obrigação, que é uma coisa bem capitalista. Tipo assim, eu tenho a obrigação de chegar no meu trabalho às 8 e de sair às 6. E quando eu entro nesse lugar como palhaça, eu engessei tudo. Eu entrei e fiquei na cabeça, né? Não fui, não acessei o coração, não passou. Porque entra pelo coronário e não chega, né? Nos outros. Então fica aqui parado. Então quando eu entro, eu tenho que fazer rir, eu não vou. Mas, por exemplo, quando você tem todas as técnicas trabalhadas, você sabe o seu tempo cômico, que pode ser diferente. O do Carlos, da Mafê e da Cileia são diferentes. Mas existe uma técnica de tempo cômico, né? 1, 2, 3... regra de 3. Isso. Então, assim, eu não dispo das minhas técnicas. Eu me dispo da obrigação. E quando eu me dispo da obrigação, eu fico leve e consigo. Mesmo nos temas mais turbulentos, fazer o riso sair. E é uma coisa que não tem regra. Então, assim, como eu disse, teve muitas vezes que eu saí muito frustrada. Porque eu tava muito no cabeção. Quando eu vou fazer análise posterior, né? E às vezes... na hora é uma desgraça. Nossa, é horrível a uma sensação, desgraça. gente. Na hora que você tá em cena e percebe que não rolou. Pelada em praça pública. Pelada em e praça as pessoas vendo, não só a minha parte física, vendo o meu pior espiritual, né?
Porque é bem isso, gente, que acontece com o palhaço na hora do flop, né? Que é quando a gente percebe que a gente não tá com nada, entendeu? Que tudo que a gente planejou, achou que ia ser incrível, a gente esqueceu de colocar o outro dentro, né? Meu pai, quando eu era moleque, a gente gostava de futebol junto. Pai, eu não entendo como mas cara, é só o nosso jogador pegar, passar a bola pro Zé, o Zé cruza, já passa lá pro João, o João pega, já cabeceia lá na área pro Mané cabecear pro gol. É simples. Ele falou, só que você esqueceu do outro time. Do juiz, do bandeirinha e principalmente da torcida. Eu falei, uma daquelas coisas que entra e que fica, né? E que eu transferi pra questão do meu ofício na palhaçaria. Esse é o grande erro do palhaço, da palhaça, né? Do palhaço, querer planejar tudo. Então tudo isso, a tua pesquisa, a tua viagem com dentro da palhaçaria e a tua viagem dentro da parteria, da dolagem, se cruza então no... Parindo Tabus foi o número, mas esse encontro com a Cileia e com outras mulheres palhaças e parteiras e doulas, trabalhadoras do mundo das gestantes e do parir, que foi o Parir com Graça, do riso ao nascimento. Que é a tua live. Isso. @mafê.vieira, aí ali tá a live. Estão salvas lá. Pra mim é um material muito importante, né? Tô dando um tempo pra voltar a ver, pra olhar de outra forma também. Mas foi esse momento de isolamento, do medo da minha palhaça, da minha mendiva, enfim, que aquela seja. Esse nome é maravilhoso. Ficar presa numa tela. Então eu senti esse momento pandêmico e isolamento foi um processo de gestação de um novo mundo, né? Tomara, né? A gente aposta nisso. A gente tá parindo meio igual, mas tipo, o trânsito continua. Parece que os coletivos ainda, pelo menos aqui no Sudeste, eu vejo pouca diferença, assim, começando a sair agora. Então, se eu tô gestando e tô com medo de ficar presa numa tela e quero falar de parto, cadê essas mulheres? Porque eu já tinha o contato da Cileia, a gente já tinha se comunicado antes, com a Laili, com a Gi, também chegaram por mulheres artistas, palhaças do teatro, falaram, você tava mexendo com isso? Mexendo com isso? Mexendo com isso? Você tá nessa vida agora? E aí eu falei, eu tenho que parir esse negócio, porque é ele que vai me mostrar esse novo mundo, assim, né? Esse negócio é ótimo, são as lives, tá, gente? Esse negócio. Essas mulheres vão te trazer tanto esse medo que você precisa colocar ele pra fora pra olhar pra ele, né? De ficar presa numa tela. E assim, como que você sai desse buraco aí que você tá vendo que você tá entrando, porque você tem as técnicas, porque você conhece quais são. Vão ter que mudar um pouco diante da realidade da tela? Vão. Mas a sua essência, os temas que você traz, porque pra mim no processo de cura é assim, nossa, eu tinha também um número com uma cobra de brinquedo, que é eu dei o nome dela de Eva, a cóbrata. Ela tava fugindo do paraíso pra procurar um trabalho no circo, porque no paraíso tava horrível. Até porque ela ficou difamada, né? Então! Ela caiu na boca do povo. E né? a Eva é a Pandora, né? A Eva, vários momentos históricos constroem a Eva com outro nome. E eu também sentia muito esse lugar da blasfêmia, uma necessidade de falar sobre isso e trazer o riso. Então, a cobra faz coisas ridículas, assim, tipo, rola. Ela se enrola. Não enrola, é rola. Aí, tipo, vira. E eu que tô fazendo isso com ela, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo que o público adulto fala, ai, que idiota. Eles estão lá, rindo disso. E as crianças adorando. Isso, e as crianças adorando. Porque também outra coisa que eu entendi, que eu não preciso me nomear, bufão ou palhaço, é que ao mesmo tempo que os adultos entendem o que é menstruação, as crianças não. E elas querem passar o batom. E aí, a conversa, eu falo assim, agora vai pra sua casa e conversa com a sua mãe, sabe assim? O tema tá colocado, assim. Eu já fui quase presa por falar de menstruação para público infantil. Sério? O policial não tava lá de policial e tal, acho que também pode ser um outro tema, mas ele chegou pro grupo que me contratou lá em São Roque, que é aqueles que levam um caminhão, trupe... Ai, depois eu confiro o nome, mas eu fui convidada por ser artista da cidade, que eu já tinha um trabalho meu, pra apresentar. E não me pediram nada, falaram, vai lá e faz. E aí eu fiz o meu número, entendeu? E as crianças saíram de tudo, assim, foram, eu quero passar batom. Esse homem, adulto, foi lá com o diretor, falou assim, chama a polícia, ela tá falando de menstruação pra criança. Ele falou, olha, a polícia tava ali o tempo inteiro. O senhor podia ter chamado, o senhor acha, eu só não acho que merece isso, né? Mas... diga mais. Eu sou polícia, que eu mesmo vou prender ela. Ele falou, não, agora você tá como um cidadão aqui. E o que tá te constrangendo tanto? Ela falou de menstruação, as crianças nem entenderam. As crianças foram tudo pra cima dela. Tipo, me mando, né? Aí eu fico assim, aonde está o problema? É na cabeça dessas pessoas, né? Porque as crianças, de fato, queriam passar o batom. Era um batom. Elas estavam vendo um batom. E, independente da palavra menstruação suar pra alguém mais ou menos, a grande maioria ali não tava entendendo. Inclusive, eu tinha amigas com as suas filhas ali
falaram, nenhum problema, não vi nenhum problema, inclusive continua até hoje, mas eu também entendo as amigas que falam, não, eu não quero que meu filho veja isso agora. Beleza, né? A questão é que, por exemplo, e também um outro trabalho mas daí chegaram pra mim falando assim, Pode cortar aquela cena do batom? Olha só. aí eu, tipo, poder eu não posso, eu não quero, mas tá bom, eu preciso ganhar dinheiro, vamos lá. E pra mim era uma coisa assim do tipo, pô, uma coisa que eu criei, sabe? É tão meu. O equivalente é falar assim, pode entrar em cena, nós queremos muito, mas dá pra você entrar sem braço dessa vez, porque teu braço não tá muito, ou então, tira o pé, né? O pé não tá agradando muito, então, porque faz parte de um organismo, né? Que é a forma como você vê aquilo. Ele não é um detalhe, ele não é um retalho, isso que eu quero dizer, ele não é um retalho, ele é parte de um todo. Bom, Afi, eu faria uns 10 episódios, porque assim, a gente vai desdobrando coisas, principalmente nessa questão da bufonaria, que me tocou muito, essa questão de mexer com essa energia. Eu te confesso que eu gosto mais de rir do que de sentir aquele ácido, mas é uma questão de gosto, gente. É que nem tem gente que gosta de brócolis e tem gente que não gosta, prefere quiabo, né? Cada um tem um gosto, né? Uma forma de se relacionar com a vida através do humor, né? O que me moveu a te convidar foi justamente você vibrar no universo feminino. Não existe sagrado sem profano, gente. Tudo que existe é sagrado, né? E profano também, gostei Sim, dessa. não existe. Esse negócio de falar, de botar só sagrado, gente, desconfie. Sem profano, desconfie, né? Mas eu sou muito agradecido por você ter topado bater esse papo. Eu indico mesmo, vão lá no Instagram dessa mulher, vejam lá a live. Tem página no Facebook também, Mendiva. Mendiva, no Facebook, Mendiva. Então essa é uma lógica que a gente propõe para o mundo e nada mais incrível do que encontrar alguém que associa essa lógica ao universo do nascer, né? Do bem nascer, né? Diva tem uma música que é pra mim a música que também me faz entrar, né? Acho que cada pessoa que trabalha com isso tem esse movimento de como eu... O meu é vinda boa noite pra quem é de boa noite, vinda bom dia pra quem é de bom dia. Eu vim dizer que a tua companhia me traz felicidade e muita alegria. E o teu? Ielele, ielele, ielele. Essa é uma fiegueira. Gente, a todos vocês, muito obrigado pela atenção. Como eu sempre digo, Saravá, Axé Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti Evoé, Allah Akbar, Optcha, saudações corintianos, amém, hashtag fui. Gratidão. Gretchen e assadas para todos. O Pio da Jeripoca.